Eu não tenho nenhuma dúvida que o medo é um elemento necessário para o amadurecimento. Mesmo se a gente pensar, né, numa chave, digamos assim, aristotélica da ética, a própria diferença entre o que seria a covardia, a coragem e a temeridade, que falam do medo, a covardia seria você ser subsumido no medo, você se afogar no medo e ficar imóvel e paralisado. A temeridade seria a sua incapacidade de avaliar os riscos, portanto você nem teria medo. Enquanto que a coragem seria mais precisamente, ainda que você tenha consciência dos riscos e que você tenha mesmo medo, você tem que controlá-lo e você consegue não ficar paralisado pelo medo. Então, a ideia de que o medo, que é uma espécie de afeto triste, de alguma forma, seja constitutivo do amadurecimento, eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, pensando em termos de amadurecimento no mundo contemporâneo, eu arriscaria dizer que a tentativa de eliminação de todos os afetos tristes, né, como vergonha, culpa, medo, insegurança, a tentativa sistemática de eliminação de todos os afetos tristes, numa espécie assim de utopia utilitária de afetos completamente felizes o tempo inteiro, me parece que danificam duramente o amadurecimento e os sinais na tentativa de proteção cada vez maior dos filhos remanescentes que as pessoas ainda têm, esses efeitos já aparecem, né? E assim, já no final de 79, no final dos anos 70, portanto em 79, quando Christopher Lasch lança o seu Cultura do Narcisismo, um clássico de estudos do narcisismo como epidemia de comportamento, já aparece aí, então, digamos assim, uma certa infantilização por conta de um comportamento incapaz de se relacionar com o que a gente chama em filosofia de paixões tristes. Então, o amadurecimento, me parece, é um certo molejo, se a gente estivesse falando de carros, né? Uma certa suspensão que dá a você a capacidade de você lidar com as ambivalências, as ambiguidades que constituem a realidade. Portanto, uma pessoa que nunca sentiu medo, ela, de certa forma, nunca teve a dimensão afetiva que você sente quando você está correndo risco, quando você percebe que uma situação pode levar você a um sofrimento muito grande, né? Se você nunca sentiu medo, por exemplo, do desejo, provavelmente você nunca teve desejo, né? Assim, porque o desejo gera medo. Ele gera medo porque ele pode fazer, a mesma medida que ele põe você em movimento, ele pode colocar você no movimento em direção a processos de autodestruição, de alto risco, né? Todo mundo sabe disso. Então, acho que o desejo é um excelente exemplo para mostrar essa economia muito sofisticada, muito fina entre medo e amadurecimento. Porque o desejo causa medo, porque o desejo é arriscado. Então, esse discursinho que tem por aí hoje, essa espécie de cultura coaching, de você nunca ter nenhum afeto triste, ou transformar os afetos tristes em, sei lá, características diferenciais, como se fala por aí. Então você não é uma pessoa que não tem memória nenhuma, você é simplesmente criativo, ou você não é uma pessoa que não respeita ninguém, você é inovador, né? Essa tentativa, portanto, de eliminar todos os afetos tristes, eu não tenho nenhuma dúvida, entre eles o medo, eu não tenho nenhuma dúvida que isso pode fazer de você um retardado mental. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.